Então, como eu ia dizendo, soube do que ocorreu com a nossa querida Lígia, que Deus possa amparar não só ela, toda a família, as pessoas queridas. E que Deus nos abençoe para podermos estarmos inspirados para absorver um pouquinho do que Jesus deixou para nós. Bem, hoje falaremos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 11 a 15. Amar o próximo como a si mesmo. E para entrar no tema, vamos trazer Emmanuel, que em 1861, na cidade de Paris, ele comentou a respeito do egoísmo. Ele diz o seguinte, que egoísmo é fruto do orgulho. Ela é a causa ou até a fonte de todas as misérias que vivemos no planeta, as misérias causadas pelo homem. Por isso, devemos usar todas as nossas forças para combater esse egoísmo em nós. E muitas vezes a gente vê as pessoas combatendo o mal dos outros. Devemos buscar primeiro em nós, para que não fique nenhum resquício de egoísmo. Por quê? Quem tem o egoísmo dificilmente vai conseguir praticar a verdadeira caridade. Porque elas são antagônicas. Se você é caridoso, você é menos egoísta. Se você é muito egoísta, você vai ser menos caridoso. E ele conclui o seguinte, que o progresso moral que Deus espera de cada um de nós só é possível de alcançar se você combater esse sentimento dentro de si. É a mancha que nós carregamos na nossa alma, que não vamos falar que é pecado, mas sim, lá no passado foi útil para sobrevivermos, vivermos e crescermos. Mas se quisermos continuar nos aperfeiçoando, devemos combater esse sentimento sim. Tanto que Pascoal, uma outra entidade, em 1862, na cidade de Sens, ele complementa dizendo o seguinte, que devemos ser caridosos para com todos, todas as pessoas, mesmo aquelas que você não gosta ou aqueles que te odeiam. Porque ele lembra o seguinte, que Deus, no seu reino, a justiça acontece todos os dias. Ele separa do joio e do trigo. O que ele quis dizer com isso? Todos os dias morre mais ou menos, desencarna a palavra mais apropriada para nós, 180 mil almas. Retornam para o plano espiritual. E lá, cada um segundo suas obras, irá para mundos melhores, permanecer, ou para ir adequado ao seu desenvolvimento moral e espiritual. Esse é o joio e o trigo. O joio não está perdido. Ele vai ter suas chances. O trigo irá continuar progredindo. Essa é a justiça divina. Dito isso, outro tema que o Espírito Protetor traz na cidade de Cracóvia, 1861, ele fala sobre a fé e a caridade. E diz o seguinte, que é impossível você praticar a verdadeira caridade se você não tiver uma fé muito bem fundamentada. Porque é essa fé que vai fazer você ter a coragem e a perseverança. Consegue entender isso?
Porque quando você tem uma fé não fundamentada, você desiste. E não é assim com muitas pessoas, pulando de religião em religião? Não é, porque o fulano lá, porque ainda não entendeu a verdadeira causa. O objetivo ainda não está bem definido. E quem busca o amor, quem busca entendimento, não precisa de glamour, precisa ser oportunidade de trabalho e botar a mão na massa. Só que isso dá trabalho, é difícil. Madre de Calcutá, aquela que ajudou os miseráveis e sofredores. Acho que mudou um pouco o tom, né? Estava muito alto. Obrigado. Ela sofreu. E esse sofrimento tornou-se um livro chamado Venha Ser Minha Luz. Porque ela viu tanto sofrimento que ela queria um mínimo de afago divino para persistir no caminho. Mas se ela não tivesse a fé que tem um Deus justo, um Deus caridoso, misericordioso, e que essa vida que estamos é uma passagem relativamente rápida diante da vida eterna, ela não teria feito aquelas obras. Nem Jesus teria ido à cruz se não tivessem essa certeza. Porque uma coisa é saber, outra coisa é a certeza. Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Como vamos retornar? Essa certeza nós não sabemos. Mas para quem está aqui, sabemos que quem fizer o bem provavelmente terá um retorno mais feliz. Porque essa entidade diz exatamente isso. A felicidade nossa está na eternidade, no plano espiritual, não está aqui. Mas isso quer dizer que não conseguimos ser felizes aqui? Sim, podemos ter momentos felizes, mas que busquemos através da prática do bem. O bem para você, o bem para os familiares, o bem para os amigos, para a sociedade, para a humanidade, conforme o seu crescimento da sua alma. Eu costumo dizer que esse crescimento da alma dá para comparar como se fosse um copo d'água com sal. Consegue imaginar um copo de 200, 300 ml, você colocar uma colher de sal? Não vai ficar muito salgado? Geralmente é o tamanho do nosso amor pelas pessoas. É pequenininho, é um copo. Alguns são 100 ml, outros são 500. Agora o amor da pessoa cresce. Já não é mais um copo de 300 ml. É uma bombona de 5 litros. Vai ficar menos salgado, com a mesma quantidade de sal. O sal, vamos dizer que são os desafios da vida. São as oportunidades que Deus permite para você passar e crescer. Agora imagine a imensidão do amor de Jesus. É como se fosse uma represa enorme, um mar de água doce, e colocasse uma colher de sal. Não vai alterar praticamente nada. Porque o seu amor, a sua convicção é tão grande que não é um mal que vai te afetar, que vai te desequilibrar. Então, dei esse pequeno exemplo para buscarmos sermos um pouco melhores hoje do que fomos ontem. E o último tema, que seria a caridade para com os criminosos, veio uma ex-rainha da França chamada Elisabeth, em 1862, na cidade de Havre, e ela diz o seguinte, que Deus permite que convivamos com alguns grandes criminosos para servir de lição para nós e para o criminoso.
Isso me faz lembrar uma crença entre os budistas que diz o seguinte: o mal seria representado pela lama. Alguém já entrou em pântano ou região de mangues? Geralmente é fétido. É fétido porque tem putrificação de matéria orgânica, raiz morta, animais mortos, né? Mas é muito rico em matéria orgânica. Aí desse lodo, desse mangue, consegue imaginar nascendo uma flor de lótus? Um lírio. Para o budista representa o quê? No meio do mal, quando nasce um lírio, é aquela pessoa que mesmo entre as pessoas ruins, ou de má fé, ele já tem a firmeza de seguir no bem. Quando o Chico dizia que nenhuma família estava desamparada, era exatamente isso. E não nasciam, às vezes, uma pessoa iluminada no meio de uma família de ignorantes, até más. Eu lembro de uma mulher do Rio que falou assim: eu não sei como esse filho veio parar na nossa família. Ele parece um anjo, né? Então, esse lírio representa um renascimento, uma purificação. Mas aproveitou-se de toda a matéria orgânica presente nesse lodo para transformar-se numa planta e numa flor cheirosa, exalando um cheiro gostoso. O que seria o bem se fosse uma pessoa, né? Através dos seus atos. Então há pessoas que fazem muitas coisas boas e aquelas que fazem pequenas coisas boas, cada um segundo suas obras. Mas para o nosso Criador, o importante é fazer o que está ao teu alcance. É como o Chico dizia, né? Jesus não veio aqui para nos ensinar a subir o pico da montanha mais alta ou desafiar a própria vida. Não. Ele veio para nos ensinar a amar. Amar a si, amar o próximo, amar a Deus. É por isso que estamos aqui. E a última entidade que veio falar sobre caridade para com os criminosos é um nome Lamennais, na cidade de Paris, também em 1862. Ele diz o seguinte, que devemos salvar todos os criminosos. Todos, sem exceção. Porque se você não salvar, ele pode partir te insultando, te odiando e, quem sabe, tornar-se um futuro obsessor. Se você o salvar, haverá a possibilidade dele se arrepender. E assim disse também a ex-rainha Elizabeth, que o maior exemplo de caridade para com os outros foi deixado por Jesus. Porque ele fez o bem, inclusive para as más pessoas. Ele sempre deixou uma lição positiva, uma advertência, sempre desejando o bem da pessoa. Isso possibilita de reabilitar aquele que está no crime. E para a gente exemplificar o que eu estou falando agora, trouxe o capítulo 6 desse livro, O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e de Valdo Vieira, onde o tema do capítulo 6 é Deus te abençoe. Então era o ano de 1924. Cléria Rocha, uma trabalhadora incansável da doutrina, havia perdido há pouco uma grande amiga e mentora da causa espírita, e retornando à sua cidade de São Manuel, aqui no interior de São Paulo, ela abre uma pequena creche chamada Anália Franco, que é essa amiga que havia desencarnado há pouco. E essa creche
recebia só meninas. Por que só meninas? É incrível, né? Um pouco mais de 100 anos atrás, a sociedade brasileira, como no mundo, muitos, uma criança menina não era muito bem visto, porque não trazia fontes de dinheiro, não havia trabalho, só como professora, e eram poucos, né, que podiam trabalhar. E menino não, a partir de 7, 8 anos já podia trabalhar, trazer renda. Então muitos abandonavam filhas, e aí ela fez essa creche. Mas, como todo trabalho iniciante, havia muita dificuldade de organizar, de ter o mínimo para o que oferecer a essas crianças. E apesar de ter algumas pessoas que doavam, não era o suficiente para manter, pela crescente procura de mães que queriam doar a criança. Então, ela teve a ideia de preparar algumas crianças um pouco maiores para pequenas apresentações artísticas e se apresentarem nas praças, nos auditórios, para tocar o coração e a alma para doação, para ajuda, para colaboração. E numa dessas apresentações, o grupo voltando desceu numa estação, numa pequena cidade, aqui no interior de São Paulo, e elas se depararam com um grupo anti-espírita. Sim, havia esse tipo de trabalhos. Era um grupo que gritava contra elas, ameaçando e condenando. E a Amália Rocha, quando viu aquela situação, tomou a dianteira das crianças para protegê-las de qualquer agressão. As amigas também fizeram o mesmo. E nesse dado momento, um jovem à frente dessa manifestação, um rapaz forte, com uma pedra na mão, mira a líder, que era a Cláudia Rocha, e joga aquela pedra. E acerta bem na testa da mulher, fazendo aquele barulho, e começou a sangrar imediatamente. E naquele momento, o grupo se dispersou, com medo de serem presos, mas ela, apesar do tombo, de estar atordoada com a pedrada, ela se preocupou com as crianças, pediu que levassem as crianças para um lugar mais seguro, e depois que conseguiram fazer isso, é que ela procurou um posto para tomar o seu ponto, fazer os curativos necessários. Mas continuou na lida, no trabalho. Passou-se uma semana. Ela acabara de cuidar um doente espiritual, que havia passado lá na creche, e já era noite, veio uma mãe desesperada, pedindo ajuda espiritual para o seu filho, que estava com uma meningite, com febre alta e inconsciente. Ela não teve dúvida. Pegou as coisas, seguiu a mãe, foi à casa dela, subiu para o segundo andar, onde o rapaz estava quase que em coma. E quando ela abriu a porta, a mãe abriu a porta, ela adentrou, ela viu, era exatamente o rapaz que havia jogado a pedra. Não comentou nada, só pediu à mãe que trouxesse um pouco de água fresca e uma toalha para tentar combater a febre. Por 6 dias, ela foi todos os dias cuidar do rapaz. Orou, vigiou, deu passe, alimentou e orientou a mãe. Ao cabo de 6 dias, o rapaz voltou, recobrou a consciência. Quando melhorou um pouco, percebeu, pelos pontos da cabeça, quem era ela. E ele, envergonhado, num dado momento, que estavam somente os dois, ele se ajoelhou, pegou a mão dela, beijou e disse: "A senhora me perdoa daquela noite infeliz?" E ela abraçou-o e disse:
Deus te abençoe, meu filho. A partir daquela data, a doutrina espírita recebeu um valoroso trabalhador, que está nas fileiras e que fez grandes obras. Aí a gente tem que pensar, será que se ela tivesse ido à polícia, não que a gente não deva ir, não é isso. Será que se ela tivesse amaldiçoado, teria tido essa chance de despertar? Porque isso também me faz lembrar de um outro caso que eu ouvi em São Paulo, quando eu frequentava uma casa chamada Manuel Bento, em Santana. Eu não foi falado o nome da médium que trabalhava lá, porque quando eu cheguei, nos anos 90, já não estava lá. Eles foram convidados por um empresário paulista para um jantar singelo na casa dele, e ela foi, como todo o grupo. E no caminho, sofreu uma tentativa de assalto. O rapaz trêmulo com uma arma, pedindo para que ela entregasse tudo. E ela falou, meu filho, para que isso? Pode baixar a arma. O que você precisa? Ela falou, não quero conversar com você, eu quero dinheiro. E ela, médium, como era, falou, meu filho, tem uma senhora aqui que se diz sua mãe. E falou o nome dela. Está dizendo que você está desesperado porque está há 3 meses sem emprego. E você precisa comprar remédios. E ela pede, por favor, que você não faça isso. Quando ela disse alguns detalhes que só eles sabiam, ele, o filho e a mãe, ele jogou a arma no chão, caiu de joelhos e pediu perdão. E ela falou, para onde você está indo? Eu falei, estou desorientado, porque não sei o que fazer. Então venha comigo, pelo menos você vai ter um jantar. E foram eles, sem saber o nome do rapaz. Chegado na casa do dono da casa, ele viu, falou, quem é esse rapaz? Não, é um amigo meu, conheci recentemente, eu não sei se ele poderia jantar. Claro, será muito bem-vindo, seu amigo é nosso amigo. E adentraram, e começaram as conversas. E num dado momento, o dono da casa perguntou ao rapaz, e o que você faz? Ele falou, olha, eu sou motorista, mas estou desempregado. Puxa vida, que bom, eu estou procurando um motorista responsável. E perguntou para a médium, né? E ele é uma pessoa de confiança, sim, muito. Conheci a mãe, falou que ele é um bom rapaz, ele é dedicado. Trabalhou 18 anos para o empresário. Claro, foi para o caminho do bem. E também, será que, claro, nós não temos essa mediunidade para poder discernir, mas com certeza, se a gente tiver humildade, simplicidade, a gente não vai ter que passar por isso. Né? Ela passou porque tinha condições. Né? Então, que tenhamos força, que essa nossa fé seja fundamentada em trabalho que faz bem à nossa alma, que faz bem às pessoas. Era isso. Muito obrigado. Uma boa tarde.